Olá, turma! Nesse vídeo nós vamos tratar de alguns exemplos de aplicação de algumas instruções de salto do microcontrolador PIC, em especial a instrução goTo, as instruções decfsz, a instrução incfsz, a instrução btfss e a instrução btfsc. Para esse exemplo, eu propus um código que será realizado de 4 maneiras diferentes. Basicamente, o que esse código vai fazer, ele fará um LED, um suposto LED conectado à porta B0, piscar por 10 vezes e depois se apagar. A gente vai tentar fazer isso, eu vou mostrar um exemplo de aplicações desse mesmo código, desse mesmo programa, com 4 tipos de códigos diferentes, utilizando cada uma dessas instruções. Então, analisando esse nosso código, antes de tudo, se vocês observarem aqui do lado nessa barra, antes de gravar esse vídeo, eu estava trabalhando num outro projeto. Então, sempre que vocês estiverem com vários projetos abertos aqui na barra de ferramentas do MPLAB e a gente quiser compilar um outro projeto sem ser o projeto corrente que a gente está trabalhando, a gente precisa especificar para o MPLAB qual é o projeto principal. Então, no caso aqui, o projeto que está em negrito é o projeto principal, que é esse exemplo Chrono 2, mas o que a gente quer trabalhar agora é esse exemplo inst salto. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui e set as main project, não apareceu, e setar ele como projeto principal. Bem, feito isso, ele fica em negrito, não apareceu para vocês, não sei por algum motivo o OBS não gravou a barra de ferramentas, mas assumam, clica com o botão direito, vai aparecer uma barra aqui, e vocês vão na opção Set as main project, ou especificar como projeto principal. Então, voltando ao código, a primeira instrução, lógico, eu vou seguir aquele procedimento padrão para gerar o código, definir qual é o microcontrolador que a gente vai estar utilizando, definir os bits de configuração, especificar o endereço da próxima instrução, que é o org00h, e na primeira linha de código eu já começo com um goTo inst btf, deixa eu trocar isso aqui, inst decfsz. Então a primeira linha de código a gente vai começar com a goTo inst decfsz. E o que seria essa linha de código, esse goTo? goTo basicamente é vá para, e ele faz com que o program counter se dirija para um outro endereço da memória de programa. Simplesmente vá para o endereço tal. Mas para a gente não precisar estar decorando toda a memória de programa, ou seja, onde está cada endereço da memória de programa, um artifício que o MPLAB nos fornece é a opção de gerar rótulos para endereços de memória. Então, como é que a gente gera um rótulo? A gente gera um rótulo simplesmente com uma palavra qualquer finalizada com 2 pontos. Então, na hora que eu venho para essa linha aqui, goTo inst decfz, eu vou saltar para a instrução rotulada por inst decfz. Ou seja, eu criei esse rótulo aqui que define o endereço de memória da próxima instrução, que é essa aqui, decfsf, o bsf, bitsetf. Então essa linha de código vai fazer com que o meu programa salte para aqui. Isso vai ser útil mais adiante, mas a gente vai utilizar bastante isso durante o nosso código. Então ele vai saltar para aqui. Bem, o primeiro código que nós vamos desenvolver é utilizando a instrução decfsz. Então decremente, salta se não for 0. O que a gente quer é fazer com que o LED pisque 10 vezes em uma determinada porta. Eu poderia fazer isso de 2 maneiras. A maneira brutal, que é ficar acende o LED, apaga o LED, acende o LED, apaga o LED. Então escrever 10 vezes essa sequência de instruções, mandando acender e apagar o LED, ou fazer uma sequência de instruções, acende o LED, apaga o LED, e fazer com que essas 2 instruções sejam repetidas por 10 vezes. E é o que a gente vai fazer. A ideia desse vídeo é apresentar esse conceito de loops de repetição. Então, para fazer isso, a gente precisa primeiro carregar uma variável que vai armazenar o número de repetições. Ou melhor, antes de tudo eu preciso configurar o bit 0 da porta B como saída. Isso é feito com a seguinte linha de código. A gente vai, primeiro vamos nos dirigir
ao banco 1 com bit 7F status RP0. A gente vai ao banco 1, depois a gente vai configurar o bit 0 do registrador TRIS-B como 0, o que define que o port B, bit 0 do port B vai trabalhar como saída. Depois a gente volta para o banco 0 e aí eu posso operar com o port B. Então, a primeira parte do código, as primeiras 3 linhas aqui, vão ser comuns às 4 rotinas que nós vamos utilizar, com o exemplo das 4 instruções de salto. E simplesmente servem para configurar o bit 0 do port B como saída. Bem, se eu quero rodar um código 10 vezes, eu preciso armazenar uma variável com o valor 10. Então, o que a gente vai fazer agora, como eu não consigo transferir um valor direto da memória de programa para a memória de dados, eu preciso sempre passar pelo registrador W, então eu vou move LW, o valor 10, vou carregar W com o valor 10, depois movo o conteúdo do valor W para um endereço de memória que a gente vai trabalhar com uma variável de manipulação, a variável que vai servir para contar o número de interações, que é o endereço 20H. Então essas duas linhas de código servem para isso. Primeiro movo da memória de dados o valor literal para o registrador W, depois movo do registrador W para o endereço 20H. E aqui a gente vai entrar no nosso loop principal do código. O que é que esse loop de código vai fazer? Ele vai, primeiro, inicialmente, como eu quero acender um suposto LED ligado ao bit 0 do port B, eu vou escrever 1 nesse bit. Então, bit 7F port B 0. Ou seja, eu vou setar o bit 0 do port B, o que acenderia o LED. Depois o bit clear F port B0. Ou seja, eu vou escrever 0 nesse mesmo bit, apagando o LED. E aí a gente entra no nosso loop. Eu fiz fiz o LED piscar a primeira vez. Bem, se eu quero rodar um código 10 vezes, eu já armazenei a minha variável, o valor 10 na minha variável, que é o endereço 20H, e eu quero utilizar a instrução decfsz, eu vou decrementar esse conteúdo desse endereço 20H, decfsz, salvar o resultado desse decremento no próprio registrador 20H, e eu sei que essa instrução decfsz, ela salta a próxima instrução se o resultado for 0. Então, inicialmente o registrador está com 10, decrementando ele vai ter 9. O resultado é 0? Não. Então, preciso rodar esse código mais uma vez. Então, eu boto aqui na próxima linha de código go to loop 1. Ele vai voltar esse meu código para cá, ou seja, vá para o loop 1. Eu vou para onde está rotulado por loop 1, go to loop 1, acendo o LED, apago o LED, decremento o conteúdo do endereço 20H, que agora é 9, vai passar a 8, go to loop 1 e vai fazer isso até que seja 0. Quando for 0, ele salta essa linha de código go to loop 1 e vai para um rótulo que eu chamei de fim, que vai ser um loop infinito lá no final do meu código, que eu vou mostrar mais adiante. Então, vamos ver esse código funcionando de maneira interativa. Compilar o código, montar o código, na verdade. Nenhum erro, ótimo. Pauso, reinicio. Vou fechar essa janela aqui. E vamos analisar os registradores. Então, primeira linha de código, go to instruction decfz. Venho para cá. Configuro TRIS-B como 0. O bit 0 do TRIS-B como 0, para configurar o bit 0 da porta B como saída. Vou ao banco 1. Clear TRIS-B 0. Volto ao banco 0. Se a gente olhar aqui, vamos ao TRIS-B. O TRIS-B, todos os bits estavam em lógico 1. Coloquei 0 aqui no bit menos significativo. Agora eu vou carregar o valor literal 10 em W. Então, step int, carrega o valor 10 em W. Agora eu vou mover o conteúdo de W para o endereço 20H. Então vamos lá ao endereço 20H. Agora eu tenho 0 no endereço 20H. Step int, carreguei 10 no endereço 20H. Então agora a gente vai voltar para o port. Cadê port A? Está aqui port A, do port B. Todos os bits estão em 0. Leva nível lógico 1, bit menos significativo. Leva nível lógico 0, bit menos significativo, ou seja, faço o LED piscar nessa porta. E agora vamos voltar ao registrador de arquivo. Tenho 9 aqui. Vou decrementar o conteúdo do endereço 20H.
salvar o resultado desse decremento no próprio registrador e analisar o resultado dessa operação. Se o resultado for 0, eu salto a próxima instrução. Então, decrementei, o resultado não é 0, eu não salto a próxima instrução, vou para o loop 1 e eu quero repetir isso aqui até que o resultado seja 0. Então, acendo o LED, apago o LED, decremento e testo o resultado, é 0, não. Então, repito novamente, a gente vai rodar esse código por 10 vezes. Bem, agora o valor armazenado no endereço int_h é 1. No momento que eu fizer esse decremento, o resultado será 0. Se o resultado for 0, eu vou saltar essa instrução aqui e vou direto para a instrução fim. Então, é isso que acontece. Eu soltei o loop, ou seja, eu saí do meu loop, eu já contei as 10 vezes e vou para a instrução fim, ou melhor, eu poderia ir para qualquer outra linha de código. No caso do meu código, eu quero manter o LED apagado no final das 10 piscadas. Então, vou para o fim. E na linha fim, eu tenho um goToFim. Então, eu travo o meu código aqui, ele vai ficar rodando infinitamente aqui. Então, goToFim, ele trava aqui e encerra o meu programa. E assim a gente faz esse LED piscar 10 vezes no port B0, utilizando a instrução decfsz. Agora a gente vai fazer o mesmo código utilizando a instrução incfsz. Então, eu vou parar esse código. Agora eu vou mudar um pouco, eu já tenho esse exemplo pronto nesse mesmo programa. Então eu vou agora simplesmente mudar esse salto. Eu vou saltar para a rotina que eu criei incfsz. Então, ao invés dele vir para essa linha de código e executar isso aqui, ele vai saltar para esse ponto do código aqui onde tem uma incfsz. Bem, vamos analisar um pouco esse código. Enquanto na decfsz eu carregava o valor 10 e ele ficava saltando a próxima instrução até que o valor fosse 0, na incfsz ele vai ficar incrementando um certo registrador e vai saltar quando o resultado desse incremento for 0. Pronto, e como é que a gente usa para fazer essa mesma rotina a instrução incfsz? Eu sei que se eu começar a contar um registrador, eu vou contar 1, 2, 3, 250, 251, 252, 253, 254, 255. No momento que eu incrementar esse registrador mais uma vez, ele é um registrador de 8 bits. Um registrador de 8 bits pode armazenar números de 0 a 255. Se eu incrementar mais uma vez, eu estouro o valor máximo que esse registrador pode armazenar e ele volta para o 0. Então, então eu posso utilizar a instrução incfz dessa maneira. Eu posso fazer com que ele incremente o meu registrador. Quando fizer o salto de 255 para os 256, ele vai voltar para 0, eu tenho 0 como resultado da minha operação. Então, eu posso utilizar a mesma estrutura do código anterior, só que ao invés de carregar o registrador com 10 e ficar decrementando, eu posso carregar o registrador com um certo valor, que ao final de 10 incrementos, ele vai voltar para 0 e o resultado vai ser 0. E é isso que a gente vai fazer. Bem, qual seria esse número para ao final de 10 incrementos o registrador estourar, voltar para 0? Seria 246. Porque se eu carregar esse registrador com 246, ele vai rodar 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 e mais um salto, seria 256, não existe 256, ele volta para 0 e estoura, então ao final de 10 repetições, ele estoura e volta para o 0 e a gente encerra o nosso código, ok? Então vamos lá, vou compilar o código, foi o que a gente fez aqui. Vou compilar o código e vamos analisar esse código em funcionamento. Então, compilei, sem erros, pauso, reinicio. A primeira linha de código a gente salta para incfsz, está aqui. E o que é que a gente tem? As primeiras três linhas aqui são as mesmas que a gente utilizou na decfsz, que é simplesmente para configurar o bit B0 como saída. E agora a gente vai carregar, pronto, vou descer 3 linhas de código. Agora a gente vai carregar o valor literal 246 em W. Depois carrega o valor de W em F. E agora o código segue exatamente igual ao anterior. Só que ao invés da gente decrementar, a gente vai incrementar o nosso código.
Então a gente vai mover 1 para o porte B. Cadê o porte B? Escrevo 1 no bit 0, está aqui. Supostamente acendi o LED. Escrevo 0 no bit 0, apaguei o LED. E agora a gente vai incrementar o conteúdo do registrador porte B, cadê 20H? Desculpa, o conteúdo do endereço 20H. Aquele registro. Olha, registro 20H. Está aqui 20H. 20H, já está carregado com 246. Eu vou incrementar esse registrador. Já contém uma interação, 247. O resultado é 0. Eu incrementei e testo. O resultado é 0? Não, não é 0. Então eu não vou saltar a próxima linha de código. Eu só salto se for 0. Qual é a próxima linha de código? Go to loop 2. Então volto, faço novamente toda essa rotina. Escrevo 1, escrevo 0, incremento novamente e testo se é 0. Se for 0, eu salto. Se não for 0, eu executo a próxima linha de código. Bem, eu tenho 247 no registrador. Incremento vai ter 248, não vai ser 0. 248 não é 0. Executo a próxima linha. A próxima linha go to loop 2, volto para o loop e sigo nessa rotina até que a gente alcance o valor 255 nesse registrador. Pronto. Tenho 255. Se eu fizer mais um incremento, o resultado dessa operação ele vai estourar o registrador, vai voltar para 0. Se o resultado da operação for 0, eu salto essa linha de código, ou seja, eu não vou fazer esse go to loop 2, ou seja, eu saio desse loop de repetição, que foi o que aconteceu, e eu vou para o fim do código igual ao exemplo anterior. A gente fica aqui travado nessa rotina até o final. Então essa é uma maneira de utilizar o IncFSZ, diferente do DECFSZ, para contar um número de interações. Enquanto no DECFSZ a gente carrega o registrador com o número de vezes que eu quero fazer a contagem, com o IncFSZ, se a gente quiser fazer uma contagem, a gente vai pegar o valor, o estouro do meu registrador, que é 256, e subtrair do número de vezes que eu quero contar, que é 10. Então dá 246 e a gente pega a contagem assim. A gente vai parar e vamos agora a outras duas rotinas. Utilizando essas duas primeiras rotinas são de teste por byte. Agora a gente vai ver duas formas de fazer esse mesmo código utilizando o teste por bit, que são a bit teste file salta-se set e bit teste f salta-se clear. Então vou mudar aqui, agora a gente vai saltar para a região que eu coloquei essa rotina, bit teste f salta-se set, compilar nosso código. E vamos analisar esse código. Iniciar, salvo. Da mesma forma que os dois códigos anteriores, eu vou configurar o bit 0 como saída. Bem, como é que a gente vai fazer o teste utilizando essa bit teste f salta-se set? Bem, eu vou contar o número de vezes que uma determinada rotina foi executada da mesma forma que a gente fez com o DECFSZ, de fazer a mesma estrutura. Então eu tenho uma instrução do microcontrolador que faz um decremento em um certo registrador, que é a DECF. Então eu vou decrementar o valor do registrador até que ele seja 0. Quando ele for 0, o resultado desse decremento, eu sei que tem um determinado bit que vai nível lógico 1 quando o resultado de uma operação lógica aritmética é 0, que é o bit Z do registrador de status. Então o que nós vamos fazer é decrementar o meu registrador que vai ser utilizado para contagem. Quando o resultado desse decremento for 0, o bit de status vai nível lógico 1, ou seja, eu vou ter um bit setado, e dessa forma a gente vai utilizar como condição para interagir o nosso loop. Então vamos analisar aqui no código como isso foi feito. Primeira parte, primeiras 3 linhas são simplesmente para configurar o bit 0 como saída. Vou carregar W com 10, movo o conteúdo do registrador W para o endereço 20H, que é o endereço que a gente vai manipular, fazer a contagem. Da mesma forma que os dois códigos anteriores, a gente vai fazer um bit set f port B0, ou seja, escrevo 1 no bit 0 do porte B. Tá aqui, porte B, já foi feito isso, né? Algumas vezes. Porte B, leva nível lógico 0, depois leva nível lógico 1, depois leva nível lógico 0.
E agora eu vou decrementar o registrador 20H e salvar o resultado desse decremento no próprio endereço 20H. Decrementei, ele estava com 10. Agora ele deve ter o valor, cadê? 20H. 20 agora ele já tem o valor 9, está aqui 9 em decimal. E agora a gente vai testar o resultado desse decremento. O resultado desse decremento é 0. Bem, se o resultado for 0, o bit Z aqui do registrador de status, tá aqui, esses 3 bits aqui são do registrador de status. Se o bit estiver indicado como 1, ele fica em maiúsculo, se for 0, fica em minúsculo. Então eu vou testar com essa bit test F salta-se 7. O bit está setado? Não. Então, como ele não está setado, ou seja, ele não está em nível lógico 1, eu vou executar a próxima linha de código. Então, qual é a próxima linha de código? Go to loop 3, eu vou executar toda essa rotina aqui novamente. Então, não está setado, go to loop 3, escrevo 1, escrevo 0 no bit 0 da porta B, novamente decremento o conteúdo do registrador 20H, tem 8, testo novamente, o resultado é 0, não é 0, o bit continua em nível lógico 0 aqui, bit Z. Então, vou executar a próxima linha de código, escrevo 1, escrevo 0 e a gente vai fazer isso até que a gente obtenha como resultado do decremento o valor 0. Então, agora eu tenho o conteúdo do endereço 20H é 1. Quando eu fizer o decremento, esse resultado vai ser 0. Ó, antes de realizar a operação, o bit Z tem nível lógico 0. Realizei a operação. O resultado foi 0. O bit Z vai nível lógico 1. Então, na hora que a gente executar essa linha de código aqui, bit test F salta-se 7, o bit está setado. Então, a gente vai saltar a próxima instrução. Então, eu não vou executar essa linha de código aqui, go to loop 3, salto direto por go to fim. Então, saltei o loop 3, vou diretamente para o go to fim, fico preso nesse loop infinito e assim segue até que a gente reinicie o microcontrolador. Bem, vou parar. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento. Agora, ao invés de utilizar o decfsz, ao invés de utilizar o bittest salta C7, a gente vai utilizar o bitf salta clear. O conceito do código que nós vamos... Vamos voltar lá no início. Salto clear. Pronto. Vou compilar nosso código. Montar o código, na verdade. Pronto, montei o código. Pauso, reinicio. Vamos step into. Vou saltar para a rotina do bittest F salta-se clear. Toda a parte inicial é igual. Port B0 configurado como saída. Endereço 20H carregado com valor 10. Deixa isso aqui. Registrador 20H. 20H carregado com valor 10. Escrevo 1 no port B, bit 7F. Escrevo 0 no port B. Vou seguir com a mesma rotina. Dec F 20H. Vou decrementar o valor do 20H. Tem 10, 9. Bem, aqui vem a sacada dessa mudança entre os dois códigos. Enquanto o código anterior a gente testava se era 0, o bit test F salta-se clear, ele testa se é 1. Então, o que eu fiz nesse código, eu simplesmente inverti as linhas de código. Enquanto no código anterior eu saltava se fosse clear, ou se fosse setado, enquanto não setasse, eu ia executar o loop 1. Agora, enquanto não for setado, enquanto o bit Z estiver em lógico 0, eu vou fazer o quê? Eu vou saltar a próxima linha de código. Qual é a próxima linha de código? Go to fim. Então, enquanto o bit não for setado, eu salto a próxima linha de código. Qual é a próxima linha de código? Go to fim. Eu simplesmente inverti as duas últimas linhas de código da rotina anterior para essa. Então, o que a gente tem é o bit está setado, ou o bit está limpo, o bit Z do registrador de status está limpo, porque o resultado da operação não foi 0. Então, ele está aqui, ó, minúsculo é 0, é limpo. Então, vou saltar a próxima linha de código, que é go to fim, vou para o loop 2 e executo o loop 2. E assim sigo. 7, 8, 5, 4, 3, 2,
salto. Pronto, beleza. É 1. Quando realizar esse próximo decremento, será 0. Então esse bit Z aqui vai nível lógico 1. Pronto, o resultado da operação aritmética foi 0. Tá aqui. O bit Z foi a nível lógico 1. E agora quando nós fizermos esse teste, bit teste F salta se clear, bem, não é limpo, então não vou soltar a próxima instrução. Eu vou executar a instrução go to fim. Vou para o fim e fico preso no meu código até o fim. Bem, em suma a gente tem 4 maneiras de executar o mesmo código. Qual a melhor maneira? Isso depende muito do programador. Isso depende da sua habilidade, da sua vontade. Lógico, sempre que nós estivermos trabalhando, manipulando bits, é mais fácil utilizar as instruções de salto por bit. É mais conveniente. Sempre que estivermos manipulando bytes, é mais conveniente utilizarmos as instruções de salto de manipulação de byte, que são as decf e incf. E bit, bit teste f, são os bit teste f. Mas, a critério do programador, ele pode preferir utilizar sempre as rotinas de bit. Isso é uma questão muito pessoal de programação. Lógico que para esse código aqui, efetivamente, na hora que nós utilizamos as instruções de bit, nós tivemos que executar uma linha mais de código, que foi essa linha aqui, decf. Então, o nosso código se tornou mais lento. A gente usou mais memória. Então, nesse caso aqui, seria mais conveniente utilizar as instruções de byte. Mas uma instrução atrasa o meu código em 1 microsegundo. Se isso não é crítico para você, você pode preferir utilizar dessa maneira e fica mais claro o que você está fazendo no seu código. Ok? Então, quanto a essas instruções, é isso que nós temos para hoje.